Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês, todos relacionados à quaresma, porque estamos nessa época, de quaresma e todo ano tem uma coletânea temática sobre a quaresma daquele ano, e agora a quaresma de 2024, porque assim, sempre tem histórias envolvendo o sobrenatural nessa época. Eu sempre digo que quando minha avó falava da quaresma, eu tinha mais medo da quaresma do que do dia das bruxas, né? Era assim, uma época envolta em mistérios e coisas acontecendo, a gente não podia fazer nada, tinha que cobrir os espelhos com pano roxo no sítio. Era assim, minha avó falava. Cobrir os rádios, não podia ouvir música, não podia dançar, não podia, sabe, um monte de coisa assim, porque senão coisas aconteciam, coisas sobrenaturais, e eu ficava tipo, meu Deus. Assim, não, a gente não vê, não viu tanta coisa acontecendo, mas tem muitos relatos onde a aparição de lobisomem parece que é mais acentuada, digamos assim, nessa época, e outras coisas mais que são vistas por aí na época de quaresma. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, não sei se eu falei isso já, mas não se esqueça de deixar o seu like no vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. E vamos pros relatos de hoje? Vamos que eu tô curiosa. Lembrando que todos os nomes estão trocados, ok? De todos os relatos. Vamos lá então, o primeiro relato de hoje é a quaresma, e é um moço que nos conta. Olá Ana, meu nome é fulano. Eu e meu irmão somos apaixonados pelo canal. Portanto, acompanhávamos tudo e maratonávamos todos os vídeos. Era a nossa diversão. Como listado em um relato anterior, a minha mãe trabalhava da 1 da tarde até 1 da manhã. Então, à noite, eu e meu irmão jantávamos assistindo os relatos e continuávamos assistindo até a hora da nossa mãe chegar. Naquela noite, durante a quaresma, estávamos assistindo aos relatos quando a internet falhou. A casa estava completamente trancada e a porta do quarto fechada também. Éramos apenas nós dois em casa. De repente, começamos a ouvir passos dentro de casa. Não eram passos humanos, mas sim como cascos batendo pelo chão ao redor da casa. Ficamos em silêncio, apenas ouvindo aquele som se movendo e circulando pela casa. O medo começou a nos dominar e começamos instintivamente a segurar as mãos um do outro. Os passos incessantes continuavam e, surpreendentemente, agora estavam dentro de casa. Ai! Seguindo o costume imposto por minha mãe, sempre mantínhamos a luz acesa e a porta do banheiro aberta até ela retornar, como uma medida de segurança para dissuadir possíveis invasores. Agora esses passos adentraram a nossa casa e percorreram os cômodos como se nos procurassem. Eles ecoaram pela sala, pela cozinha e pelo quarto da minha mãe, antes de se aproximarem do nosso quarto. Com uma sensação arrepiante, os passos pararam em frente à nossa porta, como se estivessem nos observando. A única fonte de luz na casa era a amarelada do banheiro, já que a fluorescente que costumava iluminar o ambiente estava queimada. No entanto, essa luz amarela lançou seu brilho sobre aquela figura parada diante da porta, permitindo-nos vislumbrar através da pequena fresta sob a porta os cascos daquela entidade. Meu irmão e eu nos abraçamos instintivamente. Começamos a recitar as nossas preces em busca de proteção. Aquela presença permaneceu imóvel à porta por um longo tempo, até que, sem aviso, desapareceu repentinamente. Continuamos em oração por um bom tempo. Meu irmão acabou adormecendo, mas eu não conseguia encontrar o sono, temendo que aquela entidade pudesse retornar e fazer-lhe algum mal. Quando minha mãe finalmente chegou em casa, contei-lhe tudo, mas fui repreendido por ela, pois naquela época éramos propensos a usar palavras ásperas e não levávamos a sério o período da quaresma. Depois da bronca, conectei finalmente os pontos. Os xingamentos eram uma manifestação demoníaca e o som dos cascos e os passos altos estavam explicados. E claramente, após esse episódio, aquele nome, por assim dizer, nunca mais foi mencionado em casa.
Na verdade, evitávamos até mesmo pronunciá-lo, especialmente durante a época da quaresma, pois não se tratava de algo para brincadeiras. Um beijo para você, muito obrigada. Então vocês xingavam muito, né? Falavam, não sei, que nome é esse? Eu não sei se ele fala aqui. Calor. Vai. Ele, não sei, ele fala, mas não menciona que antes os palavrões que ele falava, mas falava, parece. E também minha avó falava isso mesmo. Se ficar falando palavrão, falando certas palavras, certas coisas, atraem coisas ruins, entidades ruins, inclusive, né? E parece que eles presenciaram isso. E ainda mais na quaresma. Nem galinha bota ovo na quaresma, galera. É verdade. Fica faltando ovo caipira no sítio. Porque na quaresma elas não botam, não. Então, vamos pro próximo relato. Vai ficando a dica aí, ó. Cuidado com as palavras. Próximo, adivinha o que é? O que tem muito na quaresma? Lobisomem. O lobisomem na quaresma. É um moço que nos conta também. Olá, Ana e assombrados. Me chamo fulano, mas pode me chamar de fulano. Sou nascido e criado no interior de São Paulo, bem no interior mesmo. Só para você entender melhor, Ana, a cidade em que ocorreu esse relato tem menos de 7.000 habitantes. Quando eu era casado, morava nessa cidade com a minha esposa. Hoje moro em outra cidade que fica a 14 quilômetros da cidade onde isso aconteceu. Bom, desde que me entendo por gente, fui criado por meus avós e meu avô me ensinou que a quaresma, assim que escurece, né? Na quaresma, assim que escurece, a gente tranca a casa e não sai mais pra rua. Pois nessa época, as portas do inferno estão abertas e tudo que é de ruim ronda pelas ruas à noite. Tô falando? Minha avó falava a mesma coisa. Aí você acha que eu não ficava com medo? Rapaz, nessa época aí, tudo esses dias assim, falei, meu Deus, tem que trancar a porta, meu Deus, tá tudo por aí. As coisas ruins estão indo. Meu Deus, era aterrorizante. Hoje em dia a gente tem muitas distrações, né? Assim, você tem que trabalhar, você tem que fazer as coisas, né? Mas era isso aí mesmo, olha lá, que ele falou que o avô, né? O avô falava, olha lá. Pois bem, uma semana antes da Semana Santa, mais ou menos umas 10 horas da noite, a minha esposa cismou de querer ir ao centro comer um lanche. Detalhe que morávamos bem no comecinho da cidade, e apesar de ser uma cidade pequena, era uma boa caminhada até a única lanchonete que tinha na cidade, pois a cidade é estreita e esticada. Ana, eu odiava e odeio até hoje sair à noite na quaresma. Por isso sugeri pedirmos o lanche para eles entregarem, porque eles entregavam rapidinho. Mas não, ela queria ir lá pessoalmente na lanchonete pra comer. Claro, né, meu amigo, porque faz parte, porque às vezes a gente fala assim pros homens, né, fala, vamos comer alguma coisa. Não, pede aqui. O que eu quero realmente é sair de casa um pouco, meu amigo, é pra sair de casa, pra gente olhar outras ideias, se divertir, não é só o comer. Então eu imagino que ela estava pensando isso, né, eu quero ir lá. Não tem graça às vezes pedir pra comer em casa. Às vezes a gente quer comer em casa mesmo, quietinho, no seu canto. Mas às vezes não, às vezes a gente quer sair. É que era quaresma, né, então, mas ela queria comer lá na lanchonete mesmo. Ana, ela insistiu quase meia hora. Tadinha, ela tava querendo ir mesmo. Até que eu cedi e fomos lá comer. Foi mais ou menos uns 10 a 15 minutos de caminhada, pois ela andava muito devagar. Acho que eu sei que tava ansioso, porque era quaresma. Você devia estar, meu Deus, vamos logo, pra gente voltar logo. Bom, chegamos, pedimos os lanches. Até prepararem os lanches e comermos, já era quase meia-noite. Ei, Laia. Quando acabamos de comer, ela me pediu para irmos tomar um sorvete. Sim, ela era um poço sem fundo. Ah, não é? É que assim, depois do salgado, a gente quer um docinho. É assim mesmo. Bom, a sorveteria ficava a 2 quarteirões de distância. E então eu aceitei e fomos pra lá. Pegamos o sorvete e voltamos embora ali chupando sorvete.
Para irmos para nossa casa, tínhamos duas opções de caminho. Um que era um pouco mais curto, porém bastante escuro, e outro que dava uma volta enorme, mas era bem claro. Optamos pelo caminho mais curto. E como dizia minha avó, quem procura atalho, procura trabalho. Só para você entender, esse caminho que pegamos era a avenida que entrava para a cidade. Do lado direito da pista ficava um pasto enorme e do lado esquerdo era uma praça com aparelhos para fazer exercícios. Essas praças com aparelhos são bem comuns aqui na região. Mais ainda à esquerda dessa praça tinha a rua por onde nós íamos e mais ou menos a cada 100 metros tinham as ruas que desciam na transversal e saíam de frente nessa rua aí por onde íamos. Bom, assim que começamos a andar na rua do lado da praça de exercícios, eu reparei que lá na frente um dos aparelhos estava mexendo sozinho. Na hora que eu vi isso, eu parei e apenas perguntei para minha mulher se ela estava vendo algo. Pensei que podia ser algo da minha cabeça, né? Mas sem eu dizer o que era, ela mesma disse: "O aparelho lá na frente tá mexendo sozinho." Detalhe que lá a visão era bem aberta e dava para ver que só tinha gente ali na rua, por ali, né, aos arredores. Quando ela disse que estava vendo o mesmo que eu apenas puxei ela pela mão e disse: "Vamos embora. Eu avisei que não era bom andar por aí na quaresma." Ana, quando acabei de dizer isso, nós estávamos bem na esquina de uma dessas ruas que saíam de frente para a pracinha. Assim que eu disse, comecei a andar, eu vi a cena mais assustadora da minha vida. Um bicho horrível e enorme apareceu descendo a esquina da frente. Ele tinha pelos bem pretos e grossos, como aqueles fios de vassoura de palha velha. Os pelos eram tão pretos que brilhavam. Ele tinha olhos vermelhos como brasa de fogo e estava andando de 4 patas. Porém, a parte da frente não estava com as mãos no chão, e sim com os cotovelos. Ele tinha orelhas enormes e caídas. O tamanho dele era como de um cachorro, Era pequeno, então. Mas com dentes enormes que saíam da boca. De 4, aquele bicho tinha Não, então não era do tamanho de um cachorro. Ou a boca, o focinho dele era do tamanho... Não sei. Porque ele diz aqui que de 4 patas, aquele bicho tinha facilmente mais de 1,5 m de altura, é isso? Ele era enorme, então. Ele era enorme e tinha um cheiro de podre extremamente forte, horrível. Ana, quando eu vi aquilo, eu simplesmente congelei. Minha mulher pegou meu braço e foi para trás de mim, como se me usasse de escudo. Mas é claro. Ana, aquele bicho andou bem lentamente até chegar na calçada da pracinha. Deu um uivo muito forte. Não parecia com um uivo de cachorro, nem nada que eu já ouvi, mas era muito forte. Assim que ele uivou, ele atravessou a pracinha e a pista, correndo, pulou a cerca e sumiu para dentro do pasto. Assim que ele sumiu, eu tomei coragem e saí puxando minha mulher pelo braço, pois ela estava paralisada de medo. Assim que ela descongelou, a gente saiu correndo e não paramos até chegarmos em casa e trancarmos tudo. Ana, graças a Deus, esse bicho não olhou para mim. Eu acho que se tivesse olhado, aí sim eu teria desmaiado de medo. Quando contei para minha avó no outro dia o que havia acontecido, ela me disse que o lobisomem não foi para cima da gente devido a um canivete de prata que foi presente do meu finado avô, o qual me alertava sobre a quaresma. Eu estava com ele na cintura, pois andava com ele para todo lado. E depois do acontecido, aí que eu andei mais ainda com ele mesmo. E eu não tiro de perto de mim para nada. Na cidade onde isso aconteceu, tem vários relatos de pessoas que avistaram e até mesmo fugiram do lobisomem. Até mesmo desconfiam de um homem, pois 3 pessoas diferentes que encontraram o lobisomem e, para não serem pegos, mandaram ele passar no outro dia na casa deles para pegar sal. O mesmo homem, em todas as vezes, apareceu no outro dia cedinho,
pedindo sal na casa dessas pessoas. Também tem relatos do avistamento de uma noiva que aparece sempre de madrugada nessa mesma avenida da entrada da cidade e corre atrás de quem estiver por lá. Deixo aqui o meu convite para você e sua família, Ana. Estamos na quaresma e se quiserem ir nesse lugar onde avistam o lobisomem e a noiva, levarei vocês com o maior prazer. Ou se quiserem conhecer a fazenda do diabo, eu levo vocês também. Espero que gostem do meu relato. Eu agradeço, sabe? Eu gostaria. A fazenda do diabo, eu não conheço, mas se é do diabo, deixa ele. Tá, não sei o que ele vai dar pra nós comer lá, né? Eu não sei se eu aceitaria alguma coisa do diabo, não. Eu acho que eu deixo esse pra lá. Mas, não, gostaria muito. Matheus não vai. Matheus tem medo, não gosta das coisas, né? Mas eu acho muito interessante. Tinha que juntar uma equipezinha aí, ó. Uma galerinha que gosta de ver essas coisas, investigar, entre aspas, né? Fuçar mesmo pra ver o que acontece, né? Que eu adoraria. Estamos na quaresma, né? Quem sabe? Tem que ter um grupo, né? Tem que ter os canivetes de prata junto, essas coisas. Aí a gente vai. Aí sim, munido de tudo que é possível de proteção. Se alguém tiver um carro blindado também, eu tô aceitando. Ai, aquela que tem coragem, mas não tem ao mesmo tempo. Próximo relato, mas que interessante, né? E é isso mesmo. Os mais velhos sempre diziam pra gente tomar muito cuidado na quaresma. Próximo relato, meu bisavô desrespeitou a quaresma. Moça que nos conta. Olá, Ana. Olá, assombrados. Eu me chamo Fulana. De início, sou da cidade no interior de São Paulo. Sou de uma cidade no interior de São Paulo, né? Tenho 20 anos e esse relato que eu vou contar a vocês, eu ouvi da minha avó, que ouviu da mãe dela, ou seja, da minha bisavó. A partir de agora, eu vou contar o relato como se fosse a minha avó contando pra vocês. Então, vamos lá. Bom, então é a avó dela contando. Quando a mãe, sua falecida bisa, havia acabado de se casar com o pai, seu também falecido bisavô, eles logo foram morar na fazenda do vô Sebastião, ou Tião, como seu bisavô era chamado carinhosamente. Já que naquela época a mulher era submissa ao homem e tinha que ir com ele aonde quer que ele fosse. Com pouco tempo de casados, a sua bisavó, católica, fervorosa e respeitadora de todas as doutrinas da Igreja Católica, como era, chegou a sexta-feira da quaresma, filha. E como você sabe, em dia de quaresma, não se pode nem comer carne e nem tirar leite de vaca. Mas na quaresma inteira não pode comer carne? Na sexta-feira santa eu sei que não. Mas na quaresma não pode nem comer carne nem tirar leite de vaca também? Acho que não mesmo, viu? Os mais antigos acho que era a quaresma inteira nesse ritmo. Bom, e sua avó explicou isso pro vô, dizendo que deixasse para tirar o leite no sábado por conta das regras da igreja e por ser quaresma. Talvez fosse de sexta-feira. Seu avô, filha, era muito ignorante, sabe? Ele debochou. Debochou, filha, e disse assim: que quaresma o quê, Ivone? Eu vou tirar o leite da vaca hoje e quero ver se vai acontecer alguma coisa. Onde já se viu eu não poder fazer nem comer o que eu gosto por conta de superstição? Ara, minha avó falava, ara. E sua avó contestou: Tião, se você quer tirar o leite, tire, mas não duvide ou abuse da sorte. Tomara que Deus não te castigue pelo jeito que você falou. Tomara! E lá se foi o meu pai tirar o leite da vaca, caçoando. Eu falo que aí é que mora o problema, é o deboche. Caçoando e dizendo que não tinha nada no mundo que ia impedir ele de tirar aquele leite naquele dia. Chegando no estábulo, ele amarrou as pernas traseiras da vaca para prevenir de levar uns bons coices, pegou seu banquinho e colocou seu baldinho debaixo das tetas da vaca. Filha, qual não foi o susto da avó quando ouviu o grito de pavor do vô? Ela chegou no estábulo e ele estava branco que nem cor de leite. E sem entender o porquê do berro, ela perguntou: o que foi, homem? Por que esse berro? Por que esse berreiro? Né?
O vô, sem conseguir soltar uma palavra, só apontou pro balde debaixo da vaca. Quando sua avó chegou perto do balde, filha, só tinha sangue dentro. Quando seu avô conseguiu retomar as palavras, ele disse que quando apertou a teta da vaca para tirar o leite, começou a sair sangue e não parava mais. Por um minuto depois do ocorrido, ele pensou que tivesse machucado a coitadinha e não mexeu nela, e nem em outra vaca até amanhecer o sábado. E pasme, quando ele foi tirar o leite da vaca no sábado de manhã, estava saindo leite normal, branquinho e fresquinho, da mesma vaca que havia saído sangue no dia anterior. Aí ele teve a certeza de que aquilo foi um aviso, ou um sinal de que se você não acredita e quer comer ou fazer algo em dia de quaresma, faça, mas não caçoe e nem duvide. Apenas respeite a crença dos outros. Ana, esse foi o relato da minha avó, espero que tenham gostado. Muito obrigada, gostei, minha avó também contava coisas bem parecidas, que surgia sangue no negócio. Então, é o que eu falo, o problema não está em você não acreditar, ou talvez até você fazer isso, né? Mas respeitar, não caçoar, não debochar, não desafiar. Porque todos os relatos que eu vejo que a coisa acontece é quando o cabra tá desafiando, tá tirando sarro, tá falando, quero ver quem que pode fazer isso, e xinga e dá risada. Então é o seguinte, fala assim, não acredito, respeito a tua crença, mas eu preciso fazer isso agora, vou lá, vou fazer, vou comer, mas assim, esse sou eu, se você não quer comer, é o seu, na sua crença e tal, e eu respeito. Agora, debochar, né, tirar sarro, e desafiar aquilo, é quase que chamar para acontecer. Vamos para o próximo relato. Relato de Quaresma, é uma moça que nos conta. Querida Ana e assombrados, podem me chamar de Florence. Estou aqui aproveitando que estamos na Quaresma, porque foi nessa mesma época, há 2 anos, que esse relato se passou. Já era tarde do dia, quando a minha mãe resolveu sair para ir à missa. Não sou cristã, mas ela é católica. Como estava anoitecendo, decidi levar a cachorra para passear e a acompanhar até a igreja, que ficava pouco depois da pracinha perto de casa. Na volta, quis passar por fora da praça, onde havia um matinho, para a cachorra fazer o que tinha que fazer. Mas ela insistiu em me puxar para a praça. Entrando no lugar, ouvi um murmurinho alto até, como se várias pessoas conversassem ao mesmo tempo, e isso foi aumentando e aumentando até eu perceber uma procissão de freiras. Não estranhei por ser Quaresma, mas estranhei o sentimento que aquela procissão estava me passando, que era tudo menos pacífico. Não consegui ou não quis andar, mas preferi ficar ali vendo a procissão passar. E a cachorra nem se incomodou, até sentou. Enquanto as freiras passavam, notei que as velas que seguravam estavam apagadas e andavam com os olhos fechados. Fiquei olhando aquela procissão, encarando as freiras e achando tudo aquilo estranho para mim. E quando elas passaram, finalmente, por mim, olhei para baixo e percebi algo que arrepiou até o último fio de cabelo do meu corpo. Elas não tinham pés. Simples assim. Elas acabavam na barra da roupa. É como se estivessem flutuando. Ao perceber isso, uma delas parou e ficou para trás, enquanto o resto do grupo seguia em frente. Nem reparei para ver o que acontecia. Nem esperei para ver o que acontecia. Eu peguei a cachorra no colo e corri para casa. Honestamente, eu não sei se aquilo viria atrás de mim ou não, e nem quis saber. Cheguei em casa e fiz todos os rituais de proteção que eu sabia, e graças a tudo, em nenhum desses 2 anos depois, vi nada parecido. Nada parecido com aquilo. Inclusive, evito sair nessa época, principalmente à noite. Bom, esse é um relato relativamente recente, né? E que aconteceu comigo. Espero que gostem.
Um beijo pra você, muito obrigada, porque essas histórias, né, como a gente sempre vê por aqui, ou até viu hoje, agora mesmo, são histórias lá dos avós, dos bisavós, né, que eles contavam muito isso que acontecia no sítio e tal. Agora, o que ela tá dizendo é recente, é de 2 anos atrás, né, numa praça, numa cidade assim. Então, ela teria visto uma procissão fantasma de freiras com velas apagadas? O que será? Por que será? Porque assim, a gente fala, ai, freiro, não sei o que, padre, também não é santo, né? Vai saber, só Deus sabe a hora que morre, se vai pra lá, pra cá, se fica aqui, se vai pra, né? De repente, era ali umas freiras mesmo que estavam, não sei, do lado de cá, nessa época, fazendo algum trabalho ou querendo alguma coisa, não sei. O que vocês acham? Deixe suas opiniões aqui. E se alguém já teve alguma experiência na quaresma, que acredita que pode estar relacionada a essa época, manda um relato pra gente. Deixa aqui nos comentários também se o avô, avó, biso contava alguma coisa disso também. Conta aí pra gente. Vamos pro próximo relato, que é O Homem na Estrada. É uma moça que nos conta. Olá, assombrados, como estão? Hoje venho contar uma curiosa situação vivida por meu avô, pai do meu pai, quando ainda era muito jovem. Preciso contar uns detalhes antes, só para que entendam a situação. Somos da região sul de Minas Gerais, onde sempre houve muita fazenda de gado e café, e isso predomina até hoje. Hoje em dia eu tenho 25 anos. Quando nasci, em 1997, o meu avô já estava falecido há 13 anos, vítima de uma insuficiência renal. Só o conheço por foto, mas sinto um amor tão grande por ele que eu não consigo nem explicar por quê. Dizem que ele era uma pessoa muito sensata e justa, sempre muito caridoso e carinhoso, amava todos os seus netos e adorava todas as crianças. Todo mundo na cidade tinha carinho por ele. Ele odiava mentiras e era um católico praticante, junto com toda a sua família, minha avó e mais 8 filhos. Por isso, mesmo sem tê-lo conhecido pessoalmente, eu coloco a minha mão no fogo por ele. Esse episódio aconteceu antes dele conhecer a minha vozinha. Ele devia ter por volta de seus 15 ou 16 anos, o que, pra época, né, lá em 1930, já era considerado um moço adulto, tendo ali sua independência financeira e liberdade para se divertir aos finais de semana, em bailes, ou ficando até altas horas conversando em pracinhas e botecos. Vovô morava num sítio com a sua família, distante da cidade, uma caminhada que poderia levar mais de 1 hora de percurso. Na época, quem morava na roça rasgava aquele chão de terra a pé mesmo, não importava o horário. Sozinhos ou acompanhados, sempre tinha alguém naquela estrada a pé. Guardem essa informação. Numa bela terça-feira que acontecia a quarta de cinzas, no auge da sua mocidade... Uma bela terça-feira... que antecedia a quarta-feira de cinzas. Ou seja, na terça de carnaval, então seria isso. No auge de sua mocidade, vovô, junto de seu irmão, chamaremos ele aqui de tio João, resolveram que iriam para um bailão que ia ter ali na cidade. Bailes assim costumam virar à noite, e esse era o plano dos dois: dançar, beber e se divertir. Minha bisa pediu aos dois que guardassem aquele dia e ficassem em casa, pois era início de quaresma, e ela não se sentia bem. Os dois disseram que voltariam antes da meia-noite. Desconversaram, foram se arrumar e saíram a pé para a cidade por volta das 6 da tarde, sem nem imaginar o que lhes aguardava. Chegaram por volta das 7h30 da noite e pretendiam voltar no horário combinado com a sua mãe. Um baile agradável com pessoas conhecidas, bebida boa, fizeram com que os dois perdessem a noção de... entendi. Um baile agradável com pessoas conhecidas, uma bebida boa, tudo isso fez com que eles perdessem a noção do tempo. Quando se deram conta, já era 4h15 da manhã. Saíram arrastando os sapatos sociais, ainda um pouco inebriados pela bebida, mas nada que atrapalhasse também sua lucidez.
Afinal, era um caminho de quase 8 quilômetros. Alguns pontos no breu total. Outros iluminados apenas por pequenas lamparinas deixadas em mourões que sustentavam porteiras ou pequenos postes muito distantes um do outro. E foram rumo à roça, já esperando o sermão que a Bisa daria neles pelo atraso. Após uns 30 minutos de caminhada, chegaram perto da porteira de outro sítio, e ali havia um homem, em pé, com as roupas sociais semelhantes às deles. Vestia também um chapéu comum, estava em pé, logo abaixo da lamparina presa a um mourão alto, e estava lendo um jornal, que lhe tampava o rosto, deixando visível apenas um pedaço do chapéu e as vestes que o pertenciam. Não estranharam, afinal eles estavam vindo de uma festa, acharam que aquele homem também estava. E mesmo se não estivesse, era comum ter pessoas andando na estrada. Vovô e tio João, ao passar por ele, o cumprimentaram com um "Boa noite, senhor". Porém o homem se manteve em silêncio e nem se moveu. Tio e vovô se entreolharam, deram de ombros e continuaram sua caminhada, que não estava nem perto de acabar. Uns 10 minutos depois, tio João deu aquela leve olhadinha para trás, só para checar. Eu já acho que foi aviso. E viu que aquele homem vinha fazendo o mesmo percurso, mas estava distante deles. Ele chamou o vovô e disse: "Zé, o João, Zé? Não, o João chamou o Zé, é isso? É, o Zé, o que você acha de esperar o companheiro mal educado aí pra gente ir junto?" Vovô assentiu que sim, tá? Acenderam um cigarro de palha e ali aguardaram. Porém o homem, que continuava sua caminhada, nunca chegava até eles. Já tinha se passado uns 5 minutos desde que haviam parado e o homem continuava meio distante. Vovô então arrepiou-se de cima a baixo e falou para João andar mais rápido para chegarem logo em casa, que aquilo lá não era normal, não. Chegaram a um quebra-corpo. Eu não vou saber explicar para vocês, mas fazem isso entre um terreno e outro para facilitar a passagem de uma pessoa sem deixar as vacas escaparem. Sabe do que eu tô falando? Eu acho que eu sei. É aquele assim, tem do lado da passagem, tem uma, ou é uma porteira fechada, alguma coisa assim, mas do lado tem um negocinho que você faz assim, ó. Você tem que passar fazendo assim. Do lado, assim, ó. Tipo, só passa uma pessoa mesmo, meio espremidinha, assim, ó. Tem que fazer uma curva e você passa pro lado de lá. Eu acho que é isso. Passa espremidinho. Enfim, tio e vovô passaram por aquele quebra-corpo na intenção de cortar caminho pelo terreno do vizinho. Quando olharam para trás, aquele homem simplesmente atravessou a madeira como se não fosse feito de carne. E o jornal continuava em seu rosto o tempo todo. Nessa hora, fizeram o sinal da cruz e se puseram a correr. Só sei que chegaram em casa gritando, pedindo ajuda. A Bisa, que não havia conseguido dormir de preocupação, né, coitada, esperava por eles na cozinha quando ouviu os gritos. Correu para a porta da sala, abriu e seus 2 filhos entraram correndo. De morenos estavam mais branco que leite, tremendo, falando coisa com coisa. Quando a Bisa fechou a porta, ela viu ao longe, lá no terreno do vizinho, o tal do homem parado lendo o seu jornal. Bisa então esconjurou e excomungou aquilo, orando e benzendo seus filhos. Fechou a porta rezando, e da fresta que havia ali na madeira, pôde ver aquele homem indo embora e sumindo no breu da mata. Deu um belo de um safanão em vovô e no tio, e os 2 aprenderam, de uma forma dura, a dar ouvidos à mãe. Não importa a situação. E qual a opinião de vocês? O que será que era aquilo? Mais uma alma perdida aí na quaresma, acho, né? Sei lá porque que ele... Algum homem que lia muito jornal, porque ele tá aí lendo jornal ainda. Minha avó também contava disso, gente. História desse tipo da pessoa tá andando e não chegava nunca. Eu não sei, se eles estão numa espécie de
de outra realidade, sei lá, mas esse lance de andar e nunca chegar. Eu não lembro agora exatamente a história, mas me lembro da minha avó contando algo desse tipo. Aí eu tô tirando a coisa aqui, meu. Tô que nem as senhoras aqui, ó. Né? Deixa eu ajeitar aqui. Então, esse negócio da pessoa andar e nunca chegar. E vamos agora para o próximo e último relato desta coletânea temática só com relatos de quaresma, ou coisas que aconteceram na quaresma. O homem gigante na estrada em época de quaresma, é um moço que nos conta. Será que é uma também das que minha avó contava, que o homem ia crescendo, ficava grande assim? Vamos ver. Olá, Ana e Assombrados, eu sou o fulano, tenho 22 anos e sou do interior do Maranhão. Ana, aqui no Maranhão tem muitas coisas estranhas, como a curacanga, que é uma velha que se transforma em várias coisas. Normalmente sua cabeça desprende do corpo e sai voando, pegando fogo. Meu Deus, tipo a amor do demônio? Muita gente vê e viu isso aqui. É como se fosse uma Matinta Pereira do Maranhão. A cabeça sai do corpo, sai voando, pegando fogo? Gente, mas tinha que registrar isso, tinha que filmar. É que hoje em dia, né, com tanta tecnologia acessível pra tanta gente, você fala assim, tem que filmar pra ver. A hora que filma pra ver, você fala, não acredito, isso aí foi feito. É difícil, então hoje é muito assim, só acredito vendo. Mas não duvido não, tem tanta coisa nesse mundo, gente, eu falo, tem tanta gente, e aí você vai conversar, são pessoas simples, você vê que eles não estão mentindo, não tem nem por que mentir, você vê pelo relato deles que eles viram alguma coisa. Aí, às vezes, a explicação é uma coisa, né? Ele explicou segundo eles acreditam que é isso. Porque é uma coisa muito esquisita que viram, né? Agora, aquilo é uma entidade, é um espírito da mata, é um... O que é aquilo? Como que fala? Extraterrestre? O que é? Porque tem uma pessoa também que me contou uma história que viu uma bola de fogo que tinha um rosto de caveira, que tinha umas 30 pessoas no local. As 30 viram aquilo, era uma bola que vinha assim, abria e fechava a boca. E ela vinha pra cima das pessoas, ia pra lá e vinha, não deixava as pessoas saírem do local. Eu falei, mas era uma caveira mesmo? Não parecia, não, era uma caveira de fogo. E vinha assim. Aí eu fico, gente do céu, mas eu queria muito ver uns negócios desses. Quer dizer, claro, daquele jeito, de preferência com o carro blindado, perto, com um grupo de pessoas, né, com os negócios assim. Mas continuando a história dele aqui, então, que ele tá falando que tem essa curacanga, aí tem curupiras, fantasmas, demônios, bruxas, pessoas que se transformam em animais e muitas aparições em estradas e áreas rurais. E tem mesmo, gente, tem muito relato. Graças a Deus, tem uma imensidão de histórias reais que acontecem e aconteceram com a minha família e comigo. E ainda enviarei muita coisa para você e para os assombrados. Manda. Gostaria de deixar claro que todos os relatos que enviei são 100% verídicos. Eu juro com todas as minhas forças que aquilo que relatei, estou relatando e ainda vou relatar, é real. Não perderia tempo inventando histórias aqui, até porque não tenho nenhum pingo de criatividade para isso. Hoje eu vim contar um relato que é da minha tia Maria. Ela é minha tia paterna e vivenciou algo muito estranho quando voltava de uma cidade vizinha da nossa. Era 2008 e estava havendo uma festa nessa cidade, justamente quando já havia acabado o carnaval e iniciado a quaresma. A minha tia Maria, que adorava sair com seu namorado Ronaldo, saiu de casa por volta das 5:30 da tarde. Iriam juntos de moto para a festa que ficava na outra cidade, a uns 30 quilômetros de distância do nosso município. Minha avó, logicamente, brigou horrores com a tia Maria, pois naquela época do ano não era bom ficar saindo para festas ou qualquer tipo de coisa que profanasse os costumes desse período.
A Quaresma é uma época em que os cristãos, principalmente os católicos, se resguardam de qualquer tipo de ato pecaminoso. Eles costumam orar mais, jejuar, ficar em casa, não comem carne vermelha, etc, etc. Mesmo assim, minha tia deu de ombros, subiu na garupa da moto do namorado, toda arrumada, e foram para a tão esperada festa. Chegando lá, beberam, dançaram, se divertiram bastante, que nem perceberam que já era muito tarde. Passava da 1 da manhã. Resolveram então ir embora. Não estavam bêbados nada, pois decidiram que não iriam mais beber por conta da viagem. Então, ela subiu na moto do namorado e ambos foram voltando para outra cidade. As estradas daqui não têm iluminação, só a dos faróis das motos e carros mesmo. Quando eles estavam saindo da cidade e passaram da placa de boas-vindas, a escuridão era enorme. Nem lua ou estrelas estavam no céu para iluminar a noite fria daquele dia. Mas ainda assim, podiam ver a estrada por conta do farol alto da moto, que iluminava longe e até um pouco dos lados. Não passava nenhum carro, nem moto, nem ninguém naquela estrada. Eles estavam completamente sozinhos ali, voltando para casa. Minha tia conta que sentiu algo muito ruim enquanto estavam voltando. Era um medo fora do normal, a ponto dela se agarrar no namorado, pois a sensação era que ela iria ser puxada dali. Quando faltava pouco para chegar na nossa cidade, eles dois avistaram na beira da estrada, do lado oposto, esquerdo, um homem. Mas Ana, ela conta que aquele homem não era normal. Ele era extremamente alto. Tinha uns 4 metros de altura. Aquilo não era humano. Ele era muito magro, esquelético. Usava um chapéu de palha, uma camisa de manga comprida quadriculada azul, toda rasgada, mas era um rasgado como se tivesse ruído por bicho. Uma calça jeans toda suja e azulada. Só que esse homem não tinha tronco. Era como se o quadril estivesse diretamente ligado aos ombros. Era como se o quadril estivesse diretamente ligado nos ombros, pescoço e cabeça. Ai, Senhor! Ele literalmente só tinha cabeça, pescoço, ombro, pernas longas e magras. Que bicho esquisito! Ele não tinha barriga ou costas, entende? Entendi. Quando ele viu que a minha tia e o namorado podiam vê-lo, ficou parado no meio da rua esperando ambos passarem por ele. Uma observação aqui. Quando vocês olharem qualquer tipo de espírito, não demonstrem que estão vendo, por mais amedrontador que seja, pois quando eles percebem que podemos vê-los, eles normalmente querem se encostar em nós ou nos assustar. Continuando. Minha tia Maria tremia e disse pro namorado: Ronaldo, você tá vendo o que eu tô vendo? E ele respondeu: tô vendo sim, vou acelerar e quando eu estiver perto eu desvio dele. E ela falou: Ronaldo, vamos voltar, você é louco? Isso é coisa do diabo, vamos retornar e voltar só pela manhã. Então o namorado dela disse: segura que eu vou acelerar. Ai, que emoção. Eles dois aceleraram e quando passaram por aquele homem, ele se virou, dando um sorriso de orelha a orelha. Dá pra ver o rosto dele? Um sorriso de orelha a orelha e começou a correr na mesma velocidade da mãe. Também com aquelas pernas de 4 metros de altura, um passo, começou a correr na mesma velocidade da moto, quase alcançando os dois. Minha tia começou a chorar e já começou a pedir perdão para Deus por ter saído nesse dia. Diz que nunca mais ia fazer isso se ele os livrasse desse demônio. Nesse momento, aquele homem parou no meio da estrada e começou a morrer, literalmente, de rir, a ponto de se jogar no chão de tanto rir e soltar gargalhadas macabras e graves, enquanto minha tia e seu namorado se distanciaram e foram embora. Ué, o homem começou a dar risada.
Tipo, cair no chão, ninguém dá gargalhada. Se divertindo com medo dos outros. Chegaram em casa pálidos e contaram tudo pra minha avó, que disse que não estava conseguindo dormir, preocupada com os dois. Começou a rezar para que Deus os protegesse e colocasse consciência na mente dos dois, para que eles nunca mais saíssem nessas épocas. Nesse dia, o Ronaldo nem teve coragem de ir embora, dormiu lá mesmo na casa da minha tia Maria. Desde então, nunca mais saíram em época de quaresma. Ana, eu sei que muita gente atualmente não respeita mais esse período como antigamente, mas eu queria dizer algo aqui para as pessoas tomarem consciência. O mal se tornou tão forte e entrou tanto nas famílias que é por isso que hoje as manifestações diminuíram. E não se vê mais tantas histórias de aparições. Hoje, o mal está entrando dentro de muitas pessoas, e se muitas coisas acontecem atualmente é por conta disso. O mal continua por aí. O mundo espiritual está cheio de coisas inimagináveis. Precisamos nos apegar em Deus, pois também somos seres espirituais. Se pudéssemos ver tudo o que está no espiritual, com certeza venceríamos as batalhas travadas nesses planos para destruir as nossas vidas. Venceríamos as batalhas travadas nesses planos para destruir as nossas vidas. Bom, com fé, devoção e intimidade com Deus, não seremos assolados por esses demônios e espíritos do mal. Um beijo para você, muito obrigada. E eu fico imaginando quanta coisa nos tem nesse mundo espiritual aí, astral, sei lá, porque, gente, é uma aparição mais estranha que a outra. Mas agora, se um rapaz, um homem, ele tá com uma roupa do campo, com chapéu de palha, uma camisa xadrez, com uma calça jeans, uma camisa pelo menos nos braços, porque ele não tinha tronco. E por que ele não tinha tronco? Será que é a forma que esse ser morreu? Esse espírito, sei lá, essa pessoa morreu e aí ele ficou sem o tronco? 4 metros de altura. Gente, sério, agora toda vez que eu passar numa estrada à noite, eu só vou imaginar esse ser aí das pernas compridas sem tronco. Rindo ainda. Rindo. Que coisa esquisita. Então, essas coisas esquisitas, eles ficam mais soltos aí por essa época de quaresma. É claro que isso daí assusta, né? Qualquer coisa esquisita vai assustar a gente, ainda mais sozinho, no meio de uma estrada, né? Ah, filho, sai um cachorro correndo ali, eu já vou estar assustado o suficiente. Agora imagina você ver uns negócios desses. Então, esse daí é peculiar. Porque minha avó contava dessas aparições, uma mulher que ia crescendo, sabe? Esse fantasma comprido, alto aí, que ultrapassava o tamanho das árvores e não sei o quê. Olha, gente, já vi tanta descrição de seres que você fala, hã? Mas não duvido, não. É tanta coisa que tem nesse mundo, né? Vai saber. Você já viu algo bem estranho? Conta aqui pra gente. Você acha que é loucura da tua cabeça? Às vezes não é não. Às vezes você só viu uma coisa muito louca, mas que tava lá mesmo, do lado de lá, né? Bom, pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Se alguém aí já teve alguma experiência durante a quaresma, conta pra gente que a gente quer saber. Deixa aqui seus comentários, sempre com respeito, por favor. E a gente se vê num próximo relato. Beijos e fui! Tchau, tchau!